E quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando, pois, para ele, nenhuma beleza viram, para que desejassem. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e o nosso reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus fosquinejadores, e ele não abriu a sua boca. Amém, os irmãos? Aleluia! Jesus. Glória a Deus! Eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer nada não, Senhor, eu quero ficar quietinho no meu canto. Mas o Senhor me deu umas mensagens durante o estudo que estava acontecendo. E essa é uma das palavras. Oh, aleluia, Deus! Que o castigo que me traz a paz hoje, ele foi pelas suas pisaduras. É verdade. Pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Se eu negar fazer algo para ele, eu estou negando o nome dele. É verdade. Ele não se agrada daqueles que se acovardam. Aleluia! Que se retrocede aquilo que Deus chamou. A palavra vai dizer que ninguém deu crédito, né, à pregação. Jesus. Ninguém deu crédito ao Criador. Ele veio por mim e por vocês. Ele veio, mas o povo dele não quis receber ele, porque ele não tinha aparência, ele não tinha riqueza, ele não tinha confusura, né? Então ele se atentou para quê? Para os enfermos, para aqueles que ninguém dava nada, né? Já que os dele não quis, nós quisemos, né? A presença dele. Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que eu desejássemos. A gente olha para as coisas do mundo e a gente deseja. É verdade. Deseja a melhor casa, o melhor emprego, a melhor faculdade, tudo do melhor, né? E na presença de Deus, a gente tem que desejar também o melhor. É verdade. Eu quero ser usado por Ele, eu quero ser dele, eu quero que a minha sombra venha curar, eu quero que a palavra que sai da minha boca venha ser como profecia na vida daqueles que necessitam. O 3. E era desprezado e mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele causa alguma. Ninguém deu valor para Jesus, né? Era filho de carpinteiro, ninguém deu valor. Talvez ele viesse como um rei, porque ele veio como um rei, mas ele se humilhou, né? Para dar o exemplo para mim e para você. Aleluia! Quanto mais ele der para nós, a gente vem diminuir a presença dele. O 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si os nossos e nos reputamos por aflitos de Deus e oprimidos. A gente se oprime, a gente fica aflito, mas ele que coloca o bálsamo no nosso coração. Né? A gente vai ver lá em João que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele sempre esteve no nosso meio, ele sempre esteve ao nosso favor. O 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se a gente anda enfermo, é porque a gente às vezes somos rebeldes com o Senhor.
verdade. Se a gente às vezes passa por prova, por luta, é porque às vezes o Senhor está nos provando Dessa para ver até maneira. onde a gente aguenta Jesus. na presença dele. Né? Clamar ao Senhor no dia da tua adversidade, porque tu não sabe o dia da tua adversidade. O 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade e de todos nós. Eu vi uns vídeos de uns pastores falando, né? Mas por que o homossexual está falando a palavra de Deus e está levando muita gente ao erro? Ah, mas a mulher lésbica está falando de Deus, está levando muita gente ao erro. Mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Talvez aquele que tem o coração que diz que é cheio de Deus, não fala da palavra de Deus. É verdade. E a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela salva. É verdade. Quantos católicos andam com a Bíblia, adoram imagem e escultura, que hoje já deixou o catolicismo e está na presença de Deus, porque a palavra ela transforma. Aleluia! Então, ainda que eles estejam lá do jeito todo torto, errado, é o Senhor que está trabalhando. O Senhor vai salvar muitos ali, através do quê? Aleluia! É verdade. Por mais que queiram distorcer, o Senhor vai sarar, o Senhor vai tratar. Então eu não posso julgar. Talvez ele, nos seus defeitos, nas suas tortices, pegou o evangelho e eu estou fazendo o quê? Julgando. Não julguei para não ser julgado. Né? O Senhor falou, Senhor, mas estão pregando no teu nome. Aquele que não é contra nós é por nós. Então, se está falando do amor de Deus, deixa eu falar do amor de Deus. Quem vai tratar o Espírito Santo de Deus. É o que ele está falando aqui, né? Aqui, ó, das ovelhas, os 6, né? Ó. E cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós temos iniquidade. É verdade, Jesus. Seja justo, seja ímpio. Aleluia! Todos nós temos iniquidade. Todo dia a gente pega, todo dia a gente erra, todo dia a gente falha com ele. Mas ele tem o poder e a misericórdia sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus torcenajadores, ele não abriu a sua boca. E muitas das vezes a gente, quando está com raiva, com ira, a gente abre a nossa boca e pecamos. Moisés foi falado aqui, foi pregado aqui, Moisés não entrou. Por quê? Porque aí ele entrou no coração de Moisés. Moisés toca fala para a rocha, Moisés vai lá e fere a rocha. E aquilo ali estava ferindo o próprio Deus. E muitas das vezes quando a gente se ira, a gente está ferindo o próprio Deus. É dessa maneira. Porque ele tem uma obra conosco. Aleluia! Se na nossa vida, a gente tem que andar da forma que ele quer, não é da forma que a gente acha que ele Pai. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, e foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como o ímpio e como o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E é verdade, né? O único que marcou o tempo, né? O único que marcou o tempo. A gente pode ver a história de cabo a rabo, a gente vai ler a história de Moisés, mas o que marcou o tempo. Antes de Cristo e depois de Cristo, o único que marcou o tempo foi ele. É verdade. No início, no meio e no fim. O nome sobre todos os nomes. É dessa maneira. Glória. E o 10. E todavia ao Senhor se agradou e moê-lo, fazendo enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele já recebeu o galardão dele. E ele está dizendo para mim e para você: se a gente permanecer fiel, a gente também vai ter galardão. Se a gente obedecer, a gente também vai ter galardão. Porque ele, como filho, ele obedeceu. Ele obedeceu.
Sendo filho de Deus, ele obedeceu. E o segredo é a obediência. E o 11. E o trabalho da sua alma, e ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo justo justificará e muitos, porque a sua iniquidade dele levará sobre si. Pelo que ele darei a parte, e muitos com os poderosos, e partirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado como transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercede. Graças a Deus que ele Aleluia! E ele foi e deixou um consolador para mim e para você, chamado Espírito Santo de Deus. Chora choros inexprimíveis, vindo com você. Por muitas atitudes que nós temos, muitas decisões que tomamos errado, ele está lá intercedendo por nós. Muitas das vezes o inimigo está tentando nos derrubar. A gente está caminhando e só tem buraco. E o Senhor está orando, intercedendo por nós, para que a gente não caia. Louvado seja Deus. Amém?